Olá, eu sou o professor Lauro Kozovitz. Seja muito bem-vindo ao canal Active Science LK. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho e coloque seus comentários ou dúvidas. Em nossa aula, veremos a implementação de tipos abstratos de dados, usando a TAD fila como exemplo, inicialmente com vetores e no próximo vídeo com lista encadeada. Bom, pessoal, vamos começar aqui o Code Blocks. Vamos fazer essa gravação aqui, tipos abstratos de dados. Vamos começar com uma fila sendo implementada com um vetor. Então vamos lá, maximizar isso aqui. File, New, Project, Console Application, que é o que a gente tem utilizado nesse curso. Vamos usar a linguagem C. E aí vamos colocar aqui uma tipo abstrato de dados, fila, implementação com vetor. Depois vamos ver com lista encadeada, fica bem mais fácil, tá? Mas vamos ver com vetor aqui. Ok, então temos aqui o main. Vamos supor que a gente vai fazer uma fila de números. Depois a gente pode trocar essa fila para outro tipo, para colocar uma fila de alunos, uma fila de mercadoria, seja o que for. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar chamar de queue, né? Todas as funções desse tipo abstrato de dados começam com a letra Q, para facilitar a gente entender isso. Então eu vou colocar aqui create, a parte de inicialização. Como toda boa gravação tem que passar uma moto enchendo o saco, mas tudo bem, vamos lá. Q destrói. Ok, então a gente tem sempre, em qualquer tipo abstrato de dados, aquela operação de criação para você inicializar a estrutura. Às vezes não tem nada nessa função, mas como aquilo pode ser mudado, pode ser alterado pelo programador da TAD, então é sempre importante você ter a criação e depois a destruição ao final. No caso do objeto, quando vocês tiverem orientação a objetos, vão ver que vai ter o construtor e vai ter o destruidor também, em geral. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um vetor de números floats. E vou jogar esse vetor para dentro da nossa fila aqui, ó. Vamos lá. Então estou criando um vetor aqui, que eu não sei o tamanho dele, vou alocar esse vetor aqui estaticamente, tá? Esse vetor é criado em tempo de compilação. A gente está vendo que tem 4 posições, mas o programa não sabe disso, tá? Não coloquei tamanho fixo aqui. Então o tamanho vai ser o tamanho em bytes do vetor, ele vai ter o cálculo aqui, ele sabe disso, dividido que cada byte é ocupado por float. Tá? E a gente pode até colocar isso aqui num arquivo de
include, para facilitar o nosso programa não estar com esses tipos amarrados. Então vamos chamar isso aqui de tipo, vamos criar aqui, ó. Vamos adicionar um arquivo. New file. Vamos colocar um arquivo de include aqui, ó. E aí a gente está fazendo a fila.h, vou marcar no debug e no release. Aí eu preciso escolher onde que vai ficar esse negócio. Aí vai estar aqui no local mesmo onde está o projeto. Finish. Aí ele criou lá. Aí aqui eu vou criar o meu tipo. Justamente para poder facilitar, ficar uma coisa independente do tipo. Para mim agora o tipo vai ser esse float. Mas aí vocês vão ver que se eu mudar depois o tipo para outra coisa, vai ter poucas modificações no programa. Tá? Então tem lá, fiz a criação. Aqui a destruição da fila. Destruição do TAD. Adição do elemento. Beleza? Bom, se isso aqui ainda não está implementada a fila propriamente dita. Mas o que você pode fazer? Vamos supor que seja uma outra equipe que vai desenvolver essa fila aqui. Então você vai lá e colocar as funções que estão faltando. Então vamos lá marcar isso aqui, ó. Vamos definir aqui, ó. Define verdadeiro como sendo 1, definir falso como sendo 0. Essa gravação é boa, tem até pagode ao fundo aqui, né? Então tá bacana isso. Tá? E aí a gente coloca as funções. Então as funções, todas elas vão ter um valor de retorno verdadeiro ou falso para indicar o sucesso ou não da operação. Tá? Observe que C, isso é uma questão tradicional da linguagem, já falamos isso na aula lá de pilhas. Você não tem muito o que retornar com return. Você pode até retornar coisas complexas, mas não rico como Python, por exemplo. Em Python você retorna uma lista de coisas, você coloca separado por vírgula, faz o que você quiser. Aqui a gente, em geral, retorna um valor inteiro, em geral, não é que seja obrigado. Tá? E esse valor inteiro, o significado dele é ser verdadeiro ou falso, é ser um valor para indicar o sucesso ou não da operação. Então, vamos lá. Int. Vou colocar a operação QCreate. E aqui eu estou colocando só o cabeçalho, ainda não implementei nada. O QDestroy. E aí vamos colocar também o QIN, ou seja, para a entrada. E aí o que vai entrar na nossa fila aqui vai ser tipo. Um elemento, tá? E o que vai sair? Cout. E aí vai sair o elemento. Só que para sair a gente tem que usar aquele artifício de colocar um ponteiro apontando para o cout. A gente completa essas operações aqui colocando também uma operação isFull.
para saber se a nossa fila está cheia ou não, porque dependendo da implementação, você vai colocando coisa dentro dessa fila, chega uma hora que não cabe mais. Então, está cheio o resultado verdadeiro. Então, seria importante você poder ter a possibilidade de testar se a fila está cheia ou não. Da mesma forma, se você está retirando coisas da fila, você programa de aplicação, você programador de aplicação, você talvez não saiba quando terminou. Porque você vai chamar cout, você poderia até saber se o resultado for verdadeiro ou falso, mas é interessante ter a operação também, para você completar, isEmpty, ou seja, saber se a sua fila está ou não vazia. Então, com isso, você completa, ou seja, criação, destruição, colocar para dentro, retirar, perguntar se está cheio, perguntar se está vazio. Todas essas funções aqui do nosso tipo abstrato de dados retornam verdadeiro ou falso. Tá? Lembrando que esse ifndef já foi explicado na aula anterior, que é para você não compilar duas vezes, ou seja, se não está definido fila incluída, eu defino fila incluída e compilo. Se eu passar por esse arquivo de novo, não está definido fila incluída? Não, já está definido. Então eu pulo e não compilo o que está aqui. É como se fosse uma instrução para o compilador, um if e um end if para o compilador. Não tem nada a ver com a linguagem C, isso aqui é do compilador mesmo, tá? Então com isso a gente já terminou a nossa implementação de fila.h. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é pegar todos os includes que você precisa e colocar aqui no fila.h, que aí você escreve menos. Você vai precisar isso aqui em outros lugares também. Então vamos colocar isso aqui, ó, só para caber na tela. Você pode dar um espaço em branco, mas só para você ter a ideia do que está acontecendo. Tá, ok? Então isso é o cabeçalho de fila. E lá no meio que você precisa simplesmente fazer o include, aí agora usando entre aspas, o seu fila.h já está aqui mesmo. Beleza? Observa aqui que eu coloquei esse include dentro do fila.h porque eu vou incluir isso em vários locais. O próprio standard.io e standard.lib, ele já tem ifdefs lá dentro dele mesmo. Tá? Então eu não preciso colocar dentro aqui do ifndef. Tá? E na verdade, como eu preciso do standard.io e standard.lib em vários momentos, então eu coloco aqui do lado de fora. Tá? Dentro do que tem a ver com o meu tipo abstrato de dados de fila, só isso aqui que entra dentro do ifndef. Bom, terminando aqui, então faço isso. Posso fazer aqui também um cout para liberar esses elementos da fila. Vamos lá fazer essa mesma coisa aqui. Aí eu passo o endereço de uma variável, essa variável que eu vou colocar vai ser do tipo T maiúsculo. Então estou colocando aqui um elemento. Então está saindo esse E. E agora posso imprimir esse valor. Lembrando que nesse momento o nosso tipo é tão somente um float, tá ok? Então estou pondo isso aí para funcionar. Bom, então o programador de aplicação já terminou a sua aplicação. Ele já está o create, o destroy ao final de tudo, colocou coisas na fila. Aqui eu vou fazer um cout para tirar, né? Não estou testando aqui se está cheio ou se está vazio. Uma outra forma que você teria de fazer também é você fazer esse teste. Então você poderia fazer isso aqui, ó. While enquanto a fila estiver vazia,
enquanto isso aqui for vazio, ou seja, tem coisa na fila, o que eu vou fazer? Eu vou tirar coisas da fila. Então aí eu estou usando isso. Tá? Eu poderia também, no QIN, testar essas coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, antes de adicionar if se está cheio é falso, eu coloco. Se não, coloca aqui, ó, else printf fila cheia. Aí com isso a gente consegue fazer um exemplo ilustrando tudo que tem na nossa fila. Então vamos lá, então está aqui, vou usar esses elementos todos, estou testando, lá no fila.h, pequeno erro aqui que foi alertado, false 0, então estamos prontos para fazer isso. Aí o que está faltando fazer? Está faltando colocar a outra equipe entrar em campo para fazer o fila.c, ou seja, a implementação propriamente dita. Essa parte aqui do fila.h é um contrato, as duas equipes sentaram para discutir o que precisa ser feito. Então, já combinaram o que vai ser o tipo abstrato de dados. Então, uma equipe faz a aplicação, a outra equipe vai fazer a implementação do TIDE. Então, agora vamos agir como a outra equipe. Então, vou fazer justamente isso. File, New. Vou escolher aqui um C. Vamos chamar isso aqui de fila.c, definir onde é que vai estar esse negócio, vai estar aqui nessa mesma pasta do nosso projeto, marcar debug release, como nós fizemos anteriormente, tá? Então tá lá. Aí agora o que a gente precisa é colocar o código para a gente trabalhar. Então o código que a gente vai trabalhar vai ser essas funções. Então eu vou fazer lá o include fila.h. Vamos colocar as funções e agora trocar esses pontos e vírgulas por create, destrói, in, out, full, empty. Tá? Tudo que está aqui dentro não é visível ou não deveria ser visível para o mundo exterior. Então aqui eu vou utilizar estruturas de dados que só vão ser utilizadas dentro de fila. O que é visível para o mundo exterior? É o que está aqui no ponto H. Então no fila.c a gente vai colocar a estrutura. Como vai ser como vetor, eu vou chamar isso aqui de vetor mesmo. Vetor de quê? De tipo. Qual o tamanho do vetor? Vetor aqui tem tamanho fixo. Então a gente vai colocar aqui max. Vamos definir quem que é esse max. Define max como sendo 4. O que mais? A gente precisa de um apontador. Atenção, pessoal, não é ponteiro ainda. É apontador para dizer em que posição do vetor está a primeira pessoa da fila e quem está na última posição. Tá? Então vamos colocar int primeiro, int último. Observa que eu estou cometendo essa heresia aqui, mas é absolutamente normal, ou seja, eu estou criando variáveis globais, mas variáveis globais dentro de um ambiente bem comportado funciona bem. Tá? Então essas variáveis globais como o vetor, o primeiro, o último,
talvez seja interessante também a gente guardar o total de elementos que vão estar nessa fila, também seja interessante. Então o que eu vou fazer? Na criação, a gente pode começar dessa forma. Tem elemento ao criar a nossa fila? Acho que não, né, pessoal? Então a gente vai colocar que o primeiro é a mesma coisa que o último, que é a mesma coisa que menos 1. Qual é o total? Total igual a 0. Por que eu estou fazendo primeiro e último com menos 1? Porque se eu colocasse o primeiro e último como sendo 0, 0 é uma posição válida. Então não é legal você inicializar, nesse caso, o primeiro e último como sendo 0. Porque poderia ser uma pessoa válida. Se a gente quiser fazer o destroy, repetir o que está aqui também, mesma coisa, não tem nada demais fazer isso. Vai ser desnecessário, mas beleza. Como é que funciona o vazio? Você pergunta aqui, ó, if total igual a 0, você diz que está vazio. Return true. Se não, você coloca return false. Com isso eu consigo controlar se a fila está cheia ou se está vazia, simplesmente perguntando pelo total, por essa variável local aqui, essa variável local ambiente de fila, mas global dentro desse arquivo fila, né? Então se o total for 0, eu vou retornar true, ou seja, a fila está vazia, se não, retorno falso, ou seja, a fila tem gente. Da mesma forma, como é que eu testo se a fila está cheia? Eu posso perguntar isso aqui, ó. Se o total for igual a max, que é o tamanho do vetor, eu vou dizer, olha, está cheio, senão está falso. Tá beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui. E só falta então só esses outros últimos dois aqui. Entrada na fila. Então vamos lá. Eu posso perguntar aqui, ó, if se a fila estiver cheia, não pode entrar mais ninguém. Então você fala return false, ou seja, a operação deu errado. Eu quis entrar um elemento, deu errado, não tem o que fazer aqui. Tá? Agora, se o elemento conseguiu entrar, você coloca return true. E como é que é o entrar o elemento? É você apontar o primeiro. E aí uma pergunta que é importante é o seguinte. Você pode fazer o seguinte. Se a fila estiver vazia, que é um caso particular, se a fila estiver vazia, o que você pode fazer? Você pode dizer, ó, isso aqui, ó. Primeiro igual a último, que é igual a 0. Ou seja, o meu vetor que tem os elementos da fila vai ter na posição primeiro, ou a mesma coisa que o último também, tanto faz, vai ser igual o elemento que está entrando. Então esse tratamento é útil por causa do primeiro elemento que está entrando, quando a fila está vazia. Return true. E beleza. Tá? Então a gente tem lá, só vai entrar se a fila não estiver cheia, porque se estiver cheia vai retornar falso. Se a fila estiver vazia, ou seja, não tem ninguém, é o primeiro caso, ou seja, o primeiro e o último vão ser na posição 0, e aí na posição 0 eu coloco o elemento que está entrando aqui e vou retornar true. E agora falta completar essa situação. E que situação é essa? É a gente fazer o seguinte.
Bom, o último da fila é o último que está entrando, é ou não é? Então, o último que está entrando recebe aqui um incremento. Se estava na posição 0, vai para a posição 1. Aí eu vou fazer o vetor do último. O último da fila vai ser esse que está entrando aqui. E vou fazer, já que entrou um, total mais. Entrou uma pessoa aqui, ó. Então o total já foi... E esse total, tendo aumentado aqui, já vai resolver essa situação da fila. Só tem um problema com isso. O problema com isso é que se a fila estiver crescendo, estiver entrando e saindo gente, daqui a pouco você esgotou o vetor. Vamos supor que tenham entrado 4 pessoas. Então eu estou com a posição 0 ocupada, posição 1 ocupada, posição 2 ocupada, 3 ocupada. Aí saíram 4 pessoas. Saiu 0, saiu 1, saiu 2, saiu 3. E o problema é que eu não posso mais crescer esse último, apesar de o vetor estar vazio, porque ele chegou na posição máxima. Então eu preciso, aqui que entra a complicação, eu preciso, na verdade, ao invés de fazer isso aqui, eu preciso fazer essa seguinte situação. O último recebe último mais 1, ou seja, o último é incrementado, resto da divisão por max. Por que resto da divisão por max? Porque se eu estou lá na posição 0, posição 1, posição 1, resto da divisão por 4 é 1. Posição 2, resto da divisão por max é 2. 3, resto da divisão por 4 é 3. Quando eu chegar na posição 4, 3 mais 1, 4, resto da divisão por 4 é 0, ou seja, eu volto a reaproveitar o início do vetor. Então esse que é o artifício. Tá? Por isso que eu faço esse resto da divisão por max para reaproveitar o vetor. Ok? Bom, retomando aqui. Então a saída, como é que é a saída? Você pode fazer essa pergunta aqui. Vai sair. Se a fila já estiver vazia, não tem ninguém para sair. Então, se estiver vazia, você coloca return false. Ninguém vai sair dessa fila, tá? Agora, se não estiver vazio, o que você faz? Você faz primeiro é igual primeiro mais 1, sempre o resto da divisão por max, para fazer aquele artifício de dar a volta no vetor. Ou seja, chegou na última posição, volta para a primeira. E aí, com isso, a gente vai primeiro devolver o elemento, né? É importante fazer isso aqui, ó. Vetor índice primeiro. A gente joga aqui no E. E faz também, ó, se saiu essa pessoa, total menos menos.
coisa que você pode fazer para zerar o vetor você pode ver isso aqui, é if total igual a 0, você pode fazer aquela inicialização aqui, ó, que é o create, é aquela situação original, zerar o primeiro e o último. Pode fazer isso. Só para você não ir incrementando esse primeiro, sempre crescendo o primeiro mais um, daqui a pouco o primeiro está valendo 10 milhões, porque entrou e saiu um monte de gente, e aí vai dar um erro com a linguagem, porque o... Errou! Então, retomando aqui, acho que nem seria necessário fazer isso aqui, total menos menos. Porque a gente já está se guardando tanto do fato da saída, ver se não vai sair além do vazio e se não vai entrar além do cheio, tá? Então aqui só precisa colocar o return true para dizer que deu certo. E aí com isso a gente pode compilar e ver se funciona. Retomando. Então tem aqui um vetor 10, 20, 30, 40, 50. O tamanho do vetor tem 5 posições. Vou adicionar o elemento. Se não conseguir adicionar, a fila está cheia. E aqui, enquanto a fila não estiver vazia, eu vou retirar esse elemento com uma variável auxiliar aqui. Tá? Se quiser chamar essa variável de auxiliar para você saber que ela não tem compromisso com nada. Tá lá, eu faço a distribuição da tag no final. Põe isso aqui para executar. Build and run. Então, entrou 10, 20, 30, 40, 50 não conseguiu, saiu 10, 20, 30, 40. Tá? Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente termina aqui o nosso fila com vetor.